Equação reduzida da circunferência, né? Vamos começar aí com os conceitos iniciais, falando sobre circunferência, né, e círculo. Bom, circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que distam igualmente, ou seja, de uma mesma medida, chamada raio, de um ponto fixo determinado centro, né? Eu coloquei como observação também, né, que a circunferência é uma linha, enquanto o círculo é a figura plana delimitada pela circunferência. Então, já só fazendo uma retomada nesses dois conceitos importantes, né? Então aí o desenho praticamente explica tudo, né? Circunferência é a linha e o que está interior à linha, essa área em verde aí é o círculo. Muito bem. Bom, a dedução da equação da circunferência segue a definição, né? O lugar geométrico dos pontos e equidistância do ponto centro C, né, da medida R. Então nós temos aí uma figura, né, que nós temos a circunferência, que tem um centro, né, que está o centro, eu vou destacar aqui, ó, o centro, a gente chama de C. Esse centro ele tem uma coordenada, né, no eixo X e uma coordenada no eixo Y, como ele é um ponto, né, por isso que a gente chama aqui, ó, coordenada X do centro e coordenada Y do centro, tá? Como ele é o centro de uma circunferência, né, a distância aqui, que a gente chama de R, nada mais nada menos que o raio, né? É o raio, esse conhecimento aí de geometria básica, né? Então, o que a gente precisa para encontrar a equação da circunferência? Já que é isso que nós estamos enfatizando o estudo agora aqui, ó. Equação da circunferência. Eu preciso de duas coisas. Eu preciso da coordenada do centro, né? E também do raio. Tendo essas duas informações, a gente consegue, então, definir a equação da circunferência, que segue essa fórmula em destaque para você aí, ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é xc e yc? Acabei de definir para você, ó. Xc e yc são as coordenadas do centro, né? Que está aqui, ó. Então, o centro, ele tem as coordenadas xc e yc. Você joga aqui na fórmula. R é o valor de r ao quadrado. Quando você substitui essas informações, você tem, então, a equação reduzida da circunferência. Tá? Ela tem também, assim como a equação da reta, a equação geral e a reduzida. Nós vamos ver primeiro a forma reduzida, que é a mais tranquila, né? Então, quando você vê uma equação nesse formato, você está diante de uma equação da circunferência. Tranquilo? Então, novamente, só preciso de um ponto, que é o centro, e o raio. Vejamos um exemplo aí, ó. A equação reduzida de uma circunferência de raio 8, então veja só, já temos o que nós precisamos, o raio e o centro, as coordenadas do centro, tá vendo? Então aqui fica fácil aqui, lembrando, né, que na fórmula nós chamamos aqui, ó, a coordenada x do centro, a coordenada y do centro, tá? E o raio é o valor de 8, né? Então, lembrando que a fórmula é essa aqui, ó, x menos coordenada x do centro ao quadrado, mais y menos coordenada y do centro, né, ao quadrado, igual o valor do raio ao quadrado. Basta nós substituirmos as informações para termos, então, a equação reduzida. Vamos adiante. X menos 5 ao quadrado, veja que eu só substituí a coordenada x, mais y, agora haverá um joguinho de sinais, aqui você tem que ficar muito atento, que tem o menos da fórmula e o menos, nesse caso, da coordenada ali, então é menos 7, né, ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, tá? Vamos melhorar esse jogo de sinais aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, a equação, por fim, vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual a 64. Tá? Então, agora sim, a equação reduzida, né, da circunferência. Então, em algumas questões, ora, vai ser informado o raio
e as coordenadas do centro, e solicitado que você defina a equação reduzida, ora vai nos dar a equação reduzida e solicitar o raio e o centro, né? Já aproveitando, se você tiver a equação reduzida e quiser voltar na informação, é bem fácil. Basta você pensar assim, ó, as coordenadas do centro são os dois valores que nós vamos elencar, né? E a medida do raio nós vamos achar. Quando você tem, eu estou mostrando para você o processo contrário, tá? Veja como é muito fácil nesse caso. Se eu tenho a equação reduzida, eu sempre vou olhar esse valor e trocar o sinal. Então eu já sei que a coordenada x do centro vai valer 5. A coordenada y do centro vai valer menos 7, eu só altero o sinal. E o raio é a raiz quadrada sempre deste valor que está aqui. Então vai ser a raiz quadrada de 64, que a gente sabe que vale 8. Então vejam que nós voltamos justamente na informação no início, né? O raio vale 8 e as coordenadas do centro valem 5 e menos 7. Então está aqui o raio e as coordenadas do centro, tá? Então mostrei para você o processo de ida e volta. Bom, falamos de equação reduzida, agora falaremos sobre a equação geral da circunferência. A equação geral de uma circunferência é definida quando se desenvolve a equação reduzida. Então, a equação reduzida você já sabe que é este formato aí, né? Então, como é que nós definimos agora a equação geral, né? Muito bem, na verdade nós desenvolvemos, né, o quadrado aí que está exposto, né? Então, x menos x0 ao quadrado mais y, x0 não, xc, né? Mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, se nós for desenvolver isso aqui, né? Lembrando lá de produto notável, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, nós desenvolvemos essa parte e desenvolvemos essa parte também aqui, chegamos respectivamente nesses valores aí apresentados. Tá? E ainda a gente faz o reagrupamento, juntando aí x e y, né, tudo de um lado, você fica com a equação todo esse formatão aí, olha como ela fica bem grande, ó. Então agora a gente vai reduzir ela, deixar ela mais genérica, né, generalizando ela vai ficar nesse formato. Agora você está diante aí do esqueleto, vamos dizer assim, ó, da sua forma geral, né. A equação reduzida a gente já viu, estamos vendo agora qual é o esqueleto, vamos dizer assim, né, da equação geral da circunferência, ela vai ter este formato, né? Onde esse valor de m e n, né, se você olhar com atenção, menos 2xc menos yc, esses valores aqui, ó, nós agrupamos, ó, tá? Eu chamei tudo isso aqui de uma única coisa, né? E nós chamamos isso aqui, ó, menos 2xc e menos 2yc de uma outra coisa. Aqui nós vamos chamar de p, né? Aqui na sequência m e n, tá? Esse valor cn e esse aqui vai ser m. Só para ficar nesse formato mais reduzido, né? Não é bem reduzida, mas um formato mais harmônico, vamos dizer assim, tá? Aonde, novamente, eu elegi para você o que é m, o que é n e o que é p, que é a nossa legendazinha, tá? Então, esta é a forma, né? Vamos dizer assim, da sua forma geral, né? Muito bem. Um exemplo para nós praticar. A equação geral de uma circunferência de raio 8, centro 5 e menos 7. Então, tudo que nós precisamos é essa informação, né? Do raio e da circunferência, do centro, né? Da circunferência. Muito bem. Nós temos lá, né, a informação que você tem a equação nesse formato aí, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, vamos reproduzir aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, né, mais mx mais ny, ó, mais mx mais ny, mais p igual a 0, tá? Se você quiser transformar naquele formato anterior, também dá, né? M igual a menos 2, então, o valor de m é igual a menos 2 vezes a coordenada x, o valor de n também é menos 2 vezes agora yc, conforme a gente definiu aqui, ó, e o valor de p é o valor, né, da abscissa ao quadrado, veja bem, aqui, ó,
mais a ordenada ao quadrado do ponto, né? E menos o raio ao quadrado. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue chegar no valor, tá? Vamos lá então, vamos aí substituir os valores para encontrar, né? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, essa parte não vai mudar. O valor de m, né, que é o valor que vai multiplicar ali, é menos 2, tá aqui, ó, tá? Então eu já vou colocar aqui, ó, menos 2. Vamos aqui, antes de mais nada, só deixar bem claro aqui, ó, a coordenada x do centro e a coordenada y do centro. Aí fica mais fácil de identificar, né? Que tá aqui, ó, respectivamente, ó, x e y do centro. Tudo bem? O valor do raio tá bem claro aqui, que é igual a 8, tá? Agora fica mais fácil, evidenciando os valores, né? Menos m, quem é m? Menos 2 vezes a coordenada x do centro. Então, vamos de novo, ó, menos 2 vezes quem é a coordenada x? Vale 5. Né? Vezes x. Mais quem é o valor de n? N é menos 2, vamos colocar entre parênteses, para não confundir com o jogo de sinais. Vezes menos 7 vezes y. Né? Mais o valor de P. O valor de P, nós vamos ter que fazer essa continha aqui, ó. Então vamos fazer logo aqui embaixo, ó. P igual x ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado vai ficar menos 7 ao quadrado, menos raio ao quadrado, né? Que vai ser 8 ao quadrado, tá bom? Isso aqui, ó, vai dar 25 mais 49 menos 64, né? Então vai ficar o valor de P, 74 menos 64. Portanto, o valor de P vale 10. Então o valor de P a gente substitui lá no finalzinho, né? Porque é mais P, tá vendo? Ó? Mais P, então mais 10. Tudo isso igual a 0. Agora, para finalizar, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes x dá menos 10x. Menos aqui mais com menos vai dar menos, com menos 7 vai dar mais, né? Mais 14y mais 10 igual a 0. Então, finalizamos aí, né, a equação geral da circunferência. Encontrado, então, o valor, dado, né, melhor dizendo, o valor do centro e do raio, você usa essa fórmula. Você poderia também encontrar a equação reduzida e depois desenvolver ela e fazer o agrupamento aí. Também seria um outro caminho. Né? Muito bem. Determinação de centro e raio a partir de uma equação geral. Então veja bem, né? Agora é o processo contrário. Você tem a equação geral e nós queremos voltar, né? Porque no início eu mostrei para você aqui, né? Dado uma equação reduzida, né? Aproveitamos o próprio exemplo, né? Se nós encontrarmos a equação reduzida a partir do centro do raio, para voltar é bem fácil, né? Só trocar o sinal e extrair a raiz quadrada do termo do valor independente lá. Agora, como é que eu faço esse processo quando eu tenho a equação já na sua forma geral, né? E aí temos aí as fórmulas também, por isso a importância de você enxergar a equação com esse novo formato que a gente remodelou assim, onde M e NP você já sabe o que é. Então, quando eu quero, dada a equação nesse formato aí, vamos esticar até aqui o igual a 0, para ficar que eu estou abordando toda a equação, né? Se eu tenho a equação geral nesse formato e é solicitado aí, né, em alguma questão ou outra, as coordenadas, né, do centro, né, a coordenada do centro e o raio, aí está a fórmula, né? Então você, na coisa da coordenada do centro, você vai pegar o m dividir por 2, multiplica por menos 1, esse valorzinho do m que vem direto você joga ali, o valor do n você acha a coordenada a ordenada, abscissa ordenada do centro. Fechou. O raio, raiz quadrada do valor de x ao quadrado mais y ao quadrado menos p, tá bom? Porque aí você já encontrou, né, depois de ter encontrado as coordenadas do centro, você vai usar essas informações aqui para definir, né,
o raio. Lembrando que P, você também já sabe, dado a equação nessa forma, né? Vamos para um exemplo, né? Olha aí, ó. Dada a equação tal, define as coordenadas do centro e raio. Então, observe, eu já tenho a equação na sua forma geral, né? Naquele nosso formato lá que nós estamos mais acostumados, agora já, né? Então, ela está aqui, eu vou até colocar ela na forma geral, que é a mais genérica, ó. É x ao quadrado mais y ao quadrado mais, né, mx mais ny mais p igual a zero, tá? Da forma que está aí, ó. Então, aqui você já faz até um comparativo, né? Você já consegue definir para mim quem é m, quem é n, quem é p, né? Então, é direto, né? Muito bem. Então, vamos aí buscar, então, as coordenadas do centro e do raio, tá? Bom, as coordenadas do centro é o que eu sugiro que você faça primeiro, até porque você vai precisar para achar o raio depois, tá? Então, vamos lá. Vamos achar a... Ó, lembrando que as coordenadas do centro é um par ordenado, né? São dois valores que nós chamamos, então, de x do centro e y do centro, tá? Vamos em busca dele. Tá aqui a fórmula, né? Coordenadas do centro, para você não ter que estar voltando comigo e vamos fazer direto. Então, a coordenada x do centro é igual a menos m sobre 2. Bom, a coordenada x do centro, né? Então vai ficar, cuidado que tem o menos, né? E o menos do sinal eventualmente, né? Menos, que vai ficar menos 10 sobre 2, né? E menos com menos dá mais, vai ficar 5. Então a coordenada x do centro vale 5. Olha aí, ó. Fica direto assim. Então já vamos até colocar esse valor aqui, ó, 5. Né? Vamos em busca agora da coordenada y do centro. Bom, y também é menos n sobre 2. Lembrando aqui, né, ficou fácil encontrar, só para essa comparação, aqui o m vale 10, o n vale 14 e o p também vale 10. O m vale menos 10, né? Bom, por fim aqui, voltando, a coordenada y é menos 14 sobre 2. E vai finalizar num valor menos 7. Coordenada y do centro. Vamos colocar aqui, ó, menos 7. Bom, a partir da equação na sua forma geral apresentada, nós acabamos de definir, voltar e buscar, então, a coordenada do centro. Agora nós vamos em busca do raio. Bom, o raio, conforme definido aqui embaixo, a forma, na verdade, é a raiz quadrada da coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y ao quadrado, menos o valor de p, lembrando que p também nós temos lá, tá? Como nós já achamos a coordenada x e y, agora é só substituir. Então vamos em busca do raio, raio igual, né? Então fica 5 ao quadrado, mais y do centro é menos 7 ao quadrado, menos o valor de p que tem lá na forma direto, menos 10. Então o valor do raio fica igual a raiz quadrada de 25 mais 49 menos 10, não é verdade? Muito bem, então fica aí a resposta, o raio é 64, é a diferença aqui, né? 25 mais 49 menos 10, né? Portanto, o raio, a raiz quadrada de 64 vale 8. Então veja que voltamos, né? Nós tínhamos aí, na situação anterior, as coordenadas do centro e o raio. E encontramos tanto a equação geral ou a reduzida. Agora, eu tenho a equação na sua forma geral e quero encontrar, voltar, né, nos dados que originaram, que é as coordenadas do centro e o raio, na verdade. Muito bem. Agora nós entramos numa parte interessante, que é a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Bom, a posição relativa entre uma reta e uma circunferência está relacionada ao número de pontos que essas duas figuras podem compartilhar entre si. Pode ser que elas não compartilhem nenhum ponto, pode ser que elas compartilhem um único ponto, ou, né, em 2 pontos. Então vejamos, ou até mais. Bom, existem 3 posições entre uma circunferência e uma reta no plano. A primeira está aí, ó. Tá? A reta R, ela é secante à circunferência, então logo
ambas possuem 2 pontos em comum. Então, eu até destaquei a palavra secante, né, porque são as palavras que vão classificar, né? Então, secante, conforme está aqui, ó, bem destacado, é quando você tem 2 pontos, né? Ó, a reta interceptou a circunferência em 2 pontos. Então, quando ela corta, né, em 2 pontos, você diz que a reta é secante, tá bom? Agora, olha que interessante. Nesse caso, a distância do centro, a reta R, é menor que a medida do raio. Então, vamos pensar comigo. O centro está aqui, ok? O centro está ali. Se você observar, a distância desse ponto até o centro, eu estou aqui, ó, eu vou fazer até numa cor separada, né, uma cor diferente. Essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de distância D, né, que eu enfatizei a distância do centro até a reta R, você observa que é um valor menor que o raio, obviamente, né, dá para observar aqui, ó, distância do centro até a reta R é bem inferior ao raio, porque o raio seria a distância que vai do centro, se eu fizesse o prolongamento, que seria o raio, que também é essa distância azulzinha aqui, ó. Então é fácil perceber visualmente, né, que em uma condição aí, uma relação de secante entre a reta e a circunferência, né, a distância é inferior ao raio. Está aqui evidenciado. Nesse caso, a distância do centro O até a reta R é menor, então é importante que você grave essas relações, que é a medida do raio, tá bom? Vejamos o segundo caso. A reta é tangente na circunferência, ambas possuem somente um ponto em comum. Que ponto é esse ponto aqui, né? De tangência, né? Um ponto aqui. Está um local, certo? Esse ponto. E aí o que a gente observa nesse caso? Que essa distância do centro até a reta, ou seja, até esse ponto, é justamente igual ao quê? Ao raio. Distância do centro até a reta R é igual ao raio, né? Que é essa mesma distância aqui, por isso enfatizamos aqui embaixo, né? Nesse caso, a distância entre o centro O e a reta é exatamente igual ao raio, ok? E o terceiro e último caso é quando a reta está externa, né? Ela é externa à circunferência e ambas não possuem nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, você também agora fica fácil de entender que essa distância até o centro, perdão, do centro até a reta, ela é superior, né, ao raio. Então, essa distância entre o centro e a reta R é maior que o raio, que é o que está enfatizado aqui embaixo para você. Então, você vai ter que lembrar, né, que para classificar se uma reta é tangente, secante, externa, né, você usa a distância entre o centro e a reta, né, que seria a distância entre um ponto, que ponto? O centro da circunferência e a reta, e aí classificando aí nessas relações. Tá ok? Muito bem. Então aqui está a explicação novamente do que eu acabei de dizer, utilizando-se a forma da distância entre um ponto e uma reta, adaptado para a distância entre o centro. Então é esse conceito, a distância entre um ponto e uma reta, isso aqui já estudado, né? Em que a gente adapta a esse caso particular, que agora, quem é esse ponto aqui que de interesse nosso? É o centro da circunferência, né? É o centro, e a reta continua sendo a mesma reta. Então a gente sabe que para encontrar a distância de um ponto a uma reta, a gente utiliza essa fórmula. E depois disso, é só comparar, né, com o raio. Então podemos concluir que a posição relativa entre reta e circunferência a partir dos seguintes dados. Se essa distância for menor que o raio, secante. Se essa distância for igual, tangente. Se essa distância for superior ao raio, ela é externa à circunferência, tá? Muito bem, então agora você já entendeu aí, né, essa situação de distância. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui, ó, que bacana. Verifique a posição relativa entre a reta S e a circunferência. Então você tem a equação da reta, olha só que bacana, a equação na sua forma geral, né, equação aqui no seu formato, né, geral, e você tem a equação da circunferência na sua forma reduzida, olha aí, ó. Equação reduzida, inclusive é a forma mais tranquila para encontrar o que a gente precisa. Eu preciso descobrir, então,
Que relação existe entre essa reta e a circunferência? Será que ela é secante? Será que ela é tangente? Ou será que ela é externa? Né? Então, para isso, a gente define a distância, né, entre o centro, entre o ponto, que é o centro da circunferência, e a reta. Né? Muito bem. Então, vamos fazer um rápido esboço aqui. Ó. Vamos descobrir, então, que situação que nós nos encontramos aí. Né? Então, a circunferência está aqui. Né? Vamos, por exemplo, ela tem uma coordenada de centro. Né? A coordenada de centro já vamos evidenciar aqui, ó, centro da circunferência. Quando ela está com a sua forma reduzida, é a situação mais tranquila, porque aí você já evidencia os valores direto, né? As coordenadas do centro aqui, ó, vamos elencá-las aqui, ó. São esses valores, você sempre troca o sinal. Então, as coordenadas do centro é o valor 3, e aqui também vai trocar 3, menos 3 vai ser 3 e 3. Veja como fica fácil quando a equação vem no formato reduzido, né? Então, as coordenadas do centro tá aí para você. Deixa eu só trocar aqui para a gente não confundir com o raio, né? Deixa eu só reescrever essa nossa circunferênciazinha aí, tá? Então tá aí, né? Um rápido esboço. Tá aqui as coordenadas do centro, 3 e 3. Se eu fosse colocar um esboço aqui, ó, seria 3 para o eixo X, né? E 3 para o eixo Y. Tranquilo? Então só para deixar um esboçozinho aí. Agora, o raio, que é essa medida aqui, ó, que eu vou colocar até em vermelho aqui, essa medida do raio, né? O raio a gente define aqui, ó, raiz quadrada daquele valor. Né? Portanto, o valor do raio, que vai ser um valor que a gente vai precisar, né, para comparar, raiz quadrada de 25, portanto, o valor do raio vale 5 unidades de comprimento. Pronto, tá aí, ó. Temos a coordenada do centro e o valor do raio. Agora, essa coordenada do centro aqui passa a ser o ponto que eu vou, né, usar para descobrir a que distância está esse ponto da reta. Que reta? A reta S. Tá? Esse é o ponto. Então, vamos continuar chamando de ponto C, né? De coordenadas 3 e 3. Eu preciso descobrir a que distância está este ponto, que seria o centro, desta reta. Dessa distância eu comparo depois com o raio, né? Lembrando que se essa distância do ponto C até a reta S, ela pode ser maior que o raio, a distância do ponto do centro até a reta S pode ser igual ao raio, ou ainda a distância desse centro até a reta S pode ser menor que o raio. Nós já sabemos como classificar cada uma delas. Vamos descobrir que distância é essa. Então, agora a gente vai ter que usar aquela fórmula da distância entre um ponto, né, e a reta, né? Então vamos lá, distância, né, entre o ponto C, que é o centro, na verdade, até a reta S, é igual. Vamos lá usar a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Então a gente usa sempre assim, ó. A mais B mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando quem é A, B, C. Agora, dessa equação aqui, ó, deixa eu só tirar essa flechinha para não poluir. Dessa equação da reta aqui nesse formato, o valor de A vale 3, é o coeficiente do x. O valor do B vale 1, coeficiente do y. E o valor de C vale menos 13. Tá bom? Só que também nós multiplicamos o A e o B por x0 vezes y0. E quem é x0 e y0? É a abscissa e a ordenada do ponto em questão, que agora quem nos interessa é o centro, né? Então agora nós temos todos os valores, vamos descobrir que distância é essa aí para poder comparar com o raio ao final. Distância entre o centro e a reta S é igual. Em módulo, quem é o valor do A? O A vale 3. Quem é o valor do x0? Também vale 3. Mas quem é o valor do B? Está lá, vale 1. Quem é o y0? Também vale 3. Mais o valor do C, que vale, cuidado agora o jogo de sinais, menos 13. Tudo isso em módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Tá? Então vamos lá, a distância do centro, né, até a reta S é igual. 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 3 dá 3, e aqui cuidado com o jogo de sinais, mais com menos dá menos 13, sobre raiz quadrada de 9 mais 1. Né?
Portanto, a distância entre o centro e a reta S fica 9, 10, 11, 12, menos 13 dá menos 1, sobre a raiz quadrada de 10. Vamos trabalhar um pouquinho esse valor aqui, um pouquinho de matemática básica, né? O módulo de menos 1 vale 1, então a distância do centro até a reta S vale 1 sobre a raiz quadrada de 10. Certo? Você pode racionalizar, que é o recomendável. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador. E essa distância, então, do centro até a reta S, fica a raiz quadrada de 10 sobre 10. Tudo bem? Dá para observar com facilidade que esse valor é bem inferior a 5, né? Porque a raiz quadrada de 10 vale 3 alguma coisa, né? Dividido por 10, 0 menor que 1, né? Então, esse valor é bem inferior. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o raio que vale 5. E essa distância do centro até essa reta é menor que o raio, né? Então, como a distância do centro até a reta é menor que o raio, a reta a distância do centro é menor, né? Opa, eu coloquei 0 aqui, vocês me perdoem, que é o raio, hein? Ainda bem que eu enxerguei agora, menor que o raio, igual ou menor que o raio, tá? Distância do centro à circunferência, se for maior que o raio, se pode ser maior, igual ou menor, né? Como essa distância é menor, né? Do centro aí é menor que o raio, então a reta é secante. Nós estamos diretamente nessa situação aqui, ó, secante. Tá? Distância foi quanto? Raiz de 10 sobre 10. É menor que 5, né? Então a reta é secante. Lembrando que se for igual aqui é tangente, e se essa distância for maior que a reta externa. Então se a gente fosse fazer um esboço aqui, ó, desta reta, né? Menos 3x, vamos colocar ela no formato reduzido aqui, ó. Y igual a menos 3x mais 13. Vai cortar o ponto 13 e é uma inclinação negativa. Então seria uma reta, se eu fosse fazer um rápido esboço dessa reta, né? Menos 3, 3, seria uma reta mais ou menos assim. Vamos colocar lá em verde aqui, ó. Né? Poderia ser algo assim, ó. Teria um pouquinho desproporcional no desenho, mas algo assim, ó. Tocando em 2 pontos, coeficiente aqui um pouquinho desproporcional, mas o coeficiente aqui, ó, linear da reta é um valor 13, e o valor negativo aí para incluir a questão, classificação da declinativa, ela é decrescente, né? Tá aí, ó, a reta, ó, tocou em 2 pontos, então a reta é secante. Muito bem, então com isso a gente finalizou aí a classificação, né? Estudo da circunferência e a relação entre a circunferência e uma reta. Ok?